A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. E meus irmãos, vamos estudar olhando para trás. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Clube FM 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estás destinado a realizações superiores para o teu bem e o bem geral. Procedes da ignorância e rumas para a grande luz. Anelas pela claridade futura. No entanto, movimenta-te ainda entre sombras remanescentes. Cuida-te, mas a fim de que a tua usina psíquica não ofereça energia para utilização prejudicial a ti próprio. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando olhando para trás. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Recomendamos, graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade de reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 8. Culpa quer dizer paralisação de nossas oportunidades de crescimento de um presente em consequência da fixação doentia em comportamento do passado. Nós temos, às vezes, psicoses, problemas sérios que vêm do ontem. Quem se sente culpado se julga impectum, palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Muitas vezes o espírito renasce com muitas culpas do passado. Tem problemas psicológicos gravíssimos, problemas obsessivos. Certas religiões usam frequentemente a culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis, usando de Deus as suas leis como provedores do mecanismo de punição e repreensão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Um verdadeiro absurdo, Enquanto Jesus ensinou-nos que devemos amar a Deus, certas religiões ficam ensinando que Deus é um ser terrível, que nós temos que ter medo dele. Todavia, ouviram que o Criador da vida é infinitamente bondade e compreensão, e que sempre nos vê com os olhos do amor e, portanto, nunca pune suas criaturas, mas sim, na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem
agarradas aos erros do passado no presente. Na verdade, Deus não pune ninguém, né? A gente já cansou de falar isso aqui. Essas punições ocorrem por nós mesmos, pelas nossas consciências culpadas. Nossa atual cultura ainda é a mais grave, geradora de culpa da formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. E ainda você me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde ou dos seus filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obterem aquilo que desejam. Os pais de minhas amigas deixaram elas fazerem isso. Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas sim um método que induz as pessoas a não se responsabilizarem por seus atos e atitudes. Então é uma maneira totalmente equivocada de auxiliar pessoas. Em muitas oportunidades encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçado e perseguido. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores do mundo, enfim. Eu conheço pessoas que todos são culpados, menos ela. É um absurdo, né? No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque somente dessa forma é que libertarão da prisão mental a qual eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, estragando momentos valiosos de agora, onde poderíamos operar as verdadeiras bases para nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidade de acertar e de errar. Sim, nós não somos criaturas perfeitas, portanto, estamos sujeitos a erro. Ninguém aqui é um santo todo-poderoso. Todos nós temos algo a espiar, a reparar, para aprender, né? Também não devemos nos sentir culpados o tempo todo. O ser na terra, porém, tem necessidade de exercitar para aprender as coisas e colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Poxa, nada de perfeccionismo, porque você não é um ser perfeito. Nós estamos muito distantes dessa realidade. Chegaremos um dia assim à condição de espíritos bem evoluídos, né? Teremos uma perfeição relativa, mas isso daqui a alguns milênios, certamente. Agora, no momento, não somos. Então não adianta você achar que é o todo certinho, porque vai errar muito. Alimentamos a ideia de que somos bons suficientemente se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. Nós estamos dentro daquele grau de evolução individual, obviamente, né? Que permite-nos fazer certas coisas. Aqueles que estão mais adiantados moralmente deixarão de fazer coisas inconvenientes. Aqueles outros, ainda por atraso moral, cometem mais equívocos. Sempre fazemos o melhor que podemos fazer por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento decorre de quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é sempre a exigência que deveríamos ter feito algo, porém, sem saber ou poder. E é muito ruim, né? Aquelas pessoas que vivem com sentimentos de culpa, não se perdoam. O homem também tem que desenvolver esse auto-perdão, né? Tanto quanto deve perdoar as ofensas recebidas, como também se deve perdoar pelos atos inconvenientes ocorridos. Peça perdão e também se perdoe. A divina providência sempre nos concede faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente as criaturas
Não há, porém, por que culpar-se sistematicamente, pois seremos cobrados pelo muito ou pelo pouco que nos foi dado, ou mesmo muito se pedirá àqueles que muito recebeu. Está no Evangelho isso, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Assevera o apóstolo Paulo: a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque eu fiz por ignorância e por ser incrédulo. Então aqui o novo convertido está simplesmente afirmando de que ele cometeu esses equívocos porque era ignorante, era incrédulo, né? Era intolerante, preconceituoso com a doutrina que ele defendia à época. Depois, entendendo tudo isso, ele se torna o grande apóstolo da gentilidade, ao ponto de dizer que não sabia se era ele que vivia, se era o Cristo que vivia nele. Tamanho era seu elo de ligação entre ele e o Cristo. Tem-se dessa forma um mecanismo claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui, isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Não aguardemos culpa, optemos sempre pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconhecemos o erro e não olhemos para trás, mas sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Então, não adianta você ficar voltando ao passado, naquelas mesmas situações já vivenciadas e mal vividas. Não deu certo, a vida continua, né? Segue seus passos. É um relacionamento a dois que não foi muito bem. Cada um siga seu caminho, né? Novas oportunidades aparecerão. O que não pode é ficar a pessoa parada no mesmo ponto, se autodestruindo. Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelados aos simples e aos pequenos. Vale considerar que, quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes, e os tinha revelado aos simples e pequenos, em verdade, observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos eruditos, não precisando de mais nada além do seu cabedal de instrução acadêmica. Por sua vez, orgulhosos, porque retinham vários diplomas, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples, aos quais se reportava o mestre, são aqueles outros que, devido à posição flexível frente à vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental. Estes, por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores, intransigentes, mas sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúne melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. São conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta seus comportamentos no mais variados níveis de realização, entre diversos setores da existência humana, tais como o físico, o mental, emocional, social e espiritual. Pelo modo como agem e como se comportam frente a problemas e dificuldades, os pequenos e os simples têm uma noção exata de sua própria maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz, pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais, por se comportarem dentro do que esperavam de si mesmos. Simples são os descomplicados, os que não se deixam envolver por métodos científicos extravagantes e critérios de análise rígida, sempre usando a lógica e o bom senso, que nascem da voz do coração. São aqueles que não entronizam sua personalidade meganomaníaca atrás de mesas douradas,
não penduram pergaminhos para a demonstração pública na exaltação do próprio ego. Os sábios a quem o Senhor se referia eram os dominadores e controladores da mente humana, que desempenhavam papéis sociais usando máscaras diversas, segundo as situações convenientes. Então, à nossa volta, são criaturas sem originalidade e criatividade, porque não auscultam as vibrações oníssonas do mais alto sobre as almas da terra. Não suportam críticas construtivas de seus atos, feitos, raciocínios e ideais, pois comumente acatam as opiniões alheias, sempre com presunção ao invés de analisá-las, comprovando-as como sendo válidas ou não. Reagem e se irritam por se considerarem donos da verdade, mesmo porque eles se esquecem de que a aceitação das críticas e opiniões alheias poderiam, em algumas situações, contribuir e proporcionar-lhes melhores assimilações, junto às suas reflexões, fazendo-lhes ampliar a consciência. Vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e de outras tantas, amarrando-se aos exclusivismos egoísticos. Não obstante, o Mestre Jesus se reportava às luzes dos céus, que agilizariam os simples pensarem com mais lucidez, se expressarem com maior naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro nos reais missionários das leis eternas. Simples são os espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de deixarem fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. São todos aqueles que prestam atenção em Deus e em si, e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São aqueles que já se permitem escutar sua fonte interior e inspiração, e ao mesmo tempo confiar nela plenamente. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que lhe dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. Na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todos os instantes. Constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de conformidade com suas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores que nos encantam e nos fascinam. Não as depreciamos por acharmos que elas já deveriam ter desabrochado vários botões dentro de um prazo determinado por nós, ou as repreenderíamos por suas tonalidades não serem todas iguais conforme nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir, conforme a sua natureza e com seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre mais óbvio. Parece irracional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem o seu próprio marco individual nas estradas da vida e não nos é permitido violentar sua maneira de entender comparando-o com outros ou forçando-o com a nossa impaciência para que cresçam e evoluam como nós achamos que deveria ser. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico, quanto na forma de divertir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem façam que as roseiras floresçam mais céleres.
Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos pelos quais as sementes da vida foram semeadas. As que caíram ao longo do caminho e os pássaros comeram-na são representativas às pessoas de mentalidades bloqueadas e restringidas, pois recusam todas as possibilidades de conhecimento que as contestem, ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Outra parte das sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se, porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas, porque não suportaram o calor da prova, e por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção no presente para irmos adiante nos processos de iluminação interior. Quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. O mecanismo opera de forma a assimilar somente o que pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva e, portanto, empurra as pessoas a serem sensíveis ou que progridam além de respeito à individualidade é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer que seja o relacionamento. Os espinheiros que, ao crescerem, abafaram as sementes, representam as ideias sociais que impermeabilizam as mentalidades dos seres humanos. Pois no tempo do Mestre, as leis de Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas e regras, sem poder erguer em demasia sua mente. Então, restrita pelas ideias vigentes e sentenciando-os a viverem numa frustração grupal por seu grau de raciocínio, não poder ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Para nós mesmos. É algo bastante comum criticarmos as atitudes alheias. Raras pessoas, cremos, não se encaixam nesse tipo de comportamento. Basta olharmos e eis-nos avaliando os que nos cercam. Julgamos parentes e amigos próximos. Criticamos a maneira como eles educam seus filhos, acreditando que nós, com certeza, fazemos melhor. Criticamos nossos colegas de trabalho, dizendo que não são pontuais, que não realizam bem a sua tarefa, que não têm a qualificação profissional que deveriam para a posição que ocupam. No restaurante, no espaço público, nossos olhos críticos logo descobrem a postura equivocada, a falta de etiqueta desse ou daquele, a maneira desleixada de se servir à mesa, a má educação no trato com o outro. Algumas vezes, guardamos somente para nós mesmos a avaliação crítica. De outras vezes, compartilhamos nossas análises com quem está próximo a nós. Nem nos damos conta de como nossos comentários, ácidos e irônicos, quebram a harmonia ambiente e estabelecem um clima desagradável. Justificamos dizendo que tudo é tão gritante que é impossível não perceber e não comentar. Como podemos não ver o que acontece bem à nossa frente
junto àqueles com quem convivemos ou compartilham nosso mesmo ambiente. Temos certa razão em assim pensar, porque somente vivendo isolados da sociedade é que não nos depararíamos com essas situações. Porém, cabe-nos escolher como agir perante o que vemos, o que observamos. Para tudo há momento certo e conveniência ou não de se falar. Se nosso objetivo é corrigir o comportamento de quem está sob nossa guarda ou responsabilidade, de maneira sutil, lhe chamaremos a atenção, orientando para a melhor conduta. A não ser assim, qual o objetivo de nossa crítica? Lembremos que os que nos convidam para estarmos com eles, para uma festa, para um lanche, para um passeio, aguardam momentos de convívio descontraído, refazente. Avaliemos se, por vezes, nossos comentários inapropriados não nos tornam pessoas desagradáveis, que estragam momentos que deveriam ser de alegria, de lazer. Estamos tão atentos às falhas dos outros que não percebemos como somos inconvenientes em ocasiões que deveriam ser encontros felizes. E afinal, de que valerá a observação maldosa simplesmente feita pelo prazer de criticar? Se o alvo de nossos reproches não está sob nossos cuidados, não somos responsáveis pelas suas ações. Que bem fará então que nos detenhamos a apontá-los? Melhor seria se o que descobrimos de inadequado, de ruim no outro, nos pudesse servir de referencial para que não nos portemos de igual forma. Será que não costumamos cometer aqueles mesmos desacertos? Ideal que utilizemos nossa capacidade de julgamento, de avaliação e nosso rigor conosco mesmo. Tal qual o conselho de Jesus, aqueles que desejavam apedrejar a mulher adúltera porque a flagraram em erro. Analisemo-nos antes de tudo. Reflitamos se não erramos nas nossas relações, na educação de nossos filhos, no trato social. Após essa análise, utilizemos das falhas alheias como lição para nós mesmos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, pedimos a paz para nós, para o mundo. Não a paz da nossa gente, mas a paz que somente Tu pode nos dar. Porque essa paz interior muda-nos completamente. Mudamos o foco, a maneira de pensar. Sabedores que somos imortais, que a vida não cessa num túmulo e temos a oportunidade de regresso. E também, ao retornar à pátria espiritual, encontraremos com os nossos afins. Isso é grandioso, é consolador, é dessa paz que falamos, Senhor. Então não nos prendermos às coisas temporais, materiais, mas assim a do Espírito imortal. Conserve em nós a fé, a esperança e o amor. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber.
coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos